Tábula Rasa, um bate-papo de vivências a favor do conhecimento contra o etarismo e a serviço de recomeços. A palavra do momento é atividade, é a gente continuar um processo de amadurecimento, um processo de ciclo de vida que é um pouquinho diferente dos ciclos de vida que a gente viveu antes, mas não é nenhum mistério. E para falar com a gente, conversar, bater esse papo com a gente, ninguém melhor do que Lúcia Borini, que vem aqui hoje dar uma luz para a gente maravilhosa dos seus estudos e do trabalho que ela desenvolveu ao longo da carreira sobre esses temas relacionados ao envelhecimento. Lúcia, muito obrigado pela sua generosidade em estar aqui conosco hoje. Pode se apresentar para a nossa audiência? Quem é Lúcia Borini? Então, vamos lá, Felipe, muito bom estar aqui com você. Independente desse momento, nós temos uma história de amizade também, então é bem gostoso. Foi uma época muito gostosa da vida, quando nós estivemos, num projeto aí em Bogotá. Então, sempre que eu olho para você, me vem essas lembranças, né? E obrigada pela confiança. Eu acho que a minha trajetória profissional, que hoje tomou um outro rumo, né, assim, mais para frente a gente vai falar, eu acho que me garante oferecer algumas ideias, né, nada pronto, porque essa história de envelhecimento é complexo, muito complexo, então a gente vai conseguir tirar algumas coisas relacionadas à relação da vida ocupacional, né, da história de vida ocupacional das pessoas, que é a questão da terapia ocupacional. Então, meu nome, você me chama de Lúcia Borini, mas meu nome é Maria Lúcia Olivete Borini, bem grandinho. Atualmente eu tenho usado até Maria Lúcia Olivete, não porque eu me divorciei, mas porque é onde eu assumi a minha veia literária. Tá bom. Tá? Mas de tudo que eu vou falar, eu era mais a Lúcia Borini mesmo, então tá tudo certo, tá? Então, eu sou graduada em terapia ocupacional lá nos anos 80, eu fiz uma especialização em saúde pública, aí fiz um mestrado na saúde do idoso, né? E da parte mesmo mais acadêmica, eu parei por aí, mas sempre atuei mais, então, com o envelhecimento, com a saúde, né, do idoso, que chama mais na saúde pública. E depois, né, que eu me aposentei, decorrer outros caminhos que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, né? Então é isso. Vamos então, já aproveitando essa vida acadêmica, essa vida de conhecimento, acho que tudo começa exatamente na academia. E quando você, lá atrás, fez essa tua tese de mestrado, você estava comentando comigo sobre essa ciência da ocupação, sobre o que foi essa tua tese, como que ela nasceu, o que traz essa tese para a gente hoje como uma base para o que a gente vai discutir acerca do envelhecimento e da aposentadoria, recomeço. Então, a terapia ocupacional é uma profissão que nasceu aqui no Brasil da reabilitação, então ela sempre foi uma profissão de aplicação, né? Então, a gente sempre atuou com pessoas que estavam com comprometimentos, sequelas, doenças que impediam a pessoa de ter uma vida ocupacional, né? E essa profissão, ela começa como uma arte, né, de aplicação, e depois ela se torna, então, uma ciência ocupacional, principalmente lá nos Estados Unidos, né, que garantiu aos terapeutas ocupacionais pensar um pouco a relação da ocupação humana ao longo do ciclo da vida, né, e as atividades, né. Então, por isso que essa minha discussão no mestrado teve a ver com a história da relação das atividades, né, das pessoas idosas, né, então após a ruptura do trabalho, as mudanças, né, que acontecem na vida, né, como que isso se deu, por que elas foram procurar esse tipo de programa onde é oferecida atividade? Porque na teoria, as pessoas sempre falam assim, o idoso fica desocupado, né? Então, ele vai procurar esse centro de convivência, universidade de terceira idade, tem vários nomes, né? Acho que aqui não cabe toda essa nomenclatura, né? Mas vão em busca de alguma coisa, de um grupo que faz coisas. Mas o que estava acontecendo? Será que eles estavam só realmente querendo se ocupar, né? E aí vem algumas representações, alguns significados para essa pessoa. Então, eu contribuí não para a parte da aplicabilidade clínica, vamos chamar a terapia nessa dissertação,
né? Claro que tem uma consequência depois, na hora que você vai atuar, você está pensando nessas coisas, mas um pouco para esse conjunto de ideias da ciência ocupacional. Isso. Esse contexto que a gente viveu quando você fez a tua tese, para a gente ter um paralelo, que eu sei que você não para nessa questão de atualizar esses conceitos e modernizar essa vivência. O que mudou de quando você fez esse estudo para hoje em dia? Como que o mundo evoluiu? A gente viu aí, pelo menos mais recentemente, nos últimos 30 anos, toda uma discussão sobre o envelhecimento da população, ou seja, as pessoas antes tinham uma expectativa de vida, em média, próximo dos 50 anos, e hoje a gente já está falando de 76, e mais daqui a alguns anos a gente está falando de pessoas que vão ter como idade expectativa de vida média em torno de 86. A gente vê cada vez mais uma inserção das mulheres no mercado de trabalho, a gente vê uma preocupação cada vez maior com o social por parte das empresas, em termos de classe social, em termos de desenvolvimento, cada vez mais de uma integração com a população carente, etc. Então, como que a gente vê, como que a gente analisa, como que a gente moderniza e traz esse estudo para hoje em dia, Lúcia? Bom, falar sobre envelhecimento é falar sobre um processo, né? Então, assim, a gente não fica de uma hora para outra velho. Inclusive, há teóricos, né, que colocam que desde que a gente nasce, a gente está envelhecendo. Uhum. Então, o que acontece é que há uma concorrência, a gente envelhece e desenvolve, né? Entendendo esse envelhecimento como algumas perdas e o desenvolvimento como ganhos. Tem um teórico que é o Baltes, que ele bate bastante nessa tecla, Felipe, que a gente ganha e perde a vida toda, né? Porque a gente tem essa ideia que uma criança, um adolescente só está ganhando, mas ele está perdendo, ele está em dança constante, tá? Uhum. Então, essa história de envelhecimento, ela parece que ela está um pouco socialmente mais discutida, pelo menos no Brasil, com a tal do Estatuto do Idoso e tal, que antes a gente não tinha, mas é uma história que principalmente nos países mais desenvolvidos, né, já vem há um tempo sendo conversada, né? Então, na década lá nos anos 2000, né, começo dos anos 2000, quando eu fui estudar isso, eu estudei uma determinada geração, né, uma determinada classe social, e homens e mulheres, a questão dos gêneros, né? Então, se eu fosse atualizar um pouco essas ideias, eu acho que mais a questão da classe social, né, que determina um pouco como você vai lidar com esse envelhecimento, porque hoje a gente tem em torno de 15% da população brasileira com mais de 60 anos, tá? Sim. E a pergunta esses idosos estão todos do mesmo jeito? Não, né? A expectativa de vida aumentou muito, a taxa de fecundidade abaixou, mas a gente tem um número muito grande de idosos sem autonomia e independência. Então, quando a gente vai discutir um pouco mais filosoficamente essa relação de sair do trabalho, da aposentadoria, a gente está falando de um grupo social, de uma classe social. Né? Claro que isso não é regra. A gente tem pessoas dentro de uma classe social mais privilegiada, que teve acesso à educação, não sei o que lá, com doenças, com incapacidades, não sei o que lá, mas a gente sabe que o grupo maior, né, está nas pessoas das classes mais desfavorecidas. Quer dizer, a gente vive um momento em que essa velhice ainda, né, que esse envelhecimento determina muita doença, e por isso que hoje é muito falado sobre envelhecimento. As práticas de promoção e saúde ainda são um conjunto de medidas menor, porque está se correndo atrás daquele idoso que está com as suas incapacidades, que é uma grande parte da população brasileira. Né? As políticas públicas acabam concorrendo, porque nós somos um país ainda, Veras falava isso, né? Até Vera já se foi, mas que a gente é um país de cabelos, né, que concorre, né, que é jovem, né, concorrendo ainda com a questão do envelhecimento. Por isso que é um tema que parece que está mais visível, mas mais por conta desses recursos públicos que acabam ficando muito difíceis, as políticas públicas para o envelhecimento, porque tem as políticas públicas para criança e adolescente, que o Brasil ainda é um país jovem. Tá? E, então, o que mudou, eu acho que é mais o feminino, né? Que na época eu entrevistei muitas senhoras que não tinham saído muito de casa, né? Tinham não só pela escolaridade, mas por uma situação da geração. E hoje, se eu for conversar
com as mulheres que estão se aposentando hoje, possivelmente elas vão ter um discurso, uma narrativa muito próxima ao mundo masculino em relação ao trabalho, né? As mulheres que estão mais na corporação, que estão numa estrutura mais definida, né, de trabalho. Tá? Então, acho que o ponto mais divergente, eu acho que seria isso. Mudou nesses 20 anos, 15 anos, um pouco a relação do feminino com o mundo do trabalho, com essa parte da ocupação humana. Tá? Porque a classe social, eu acho que continua isso. As pessoas simples, se adoentando, ou com uma grande dificuldade de se reorganizar nessa fase do envelhecimento, por conta, às vezes, da questão até financeira, né? Não tendo autonomia. Sim. Você quer que eu fale a diferença entre autonomia e independência, que são dois conceitos bem... Era a minha próxima pergunta, então vamos usar ela. Né? Autonomia é o poder de decisão e independência é você fazer as coisas por si só. Então, eu vou dar um exemplo bem clássico. Tá? Quando uma pessoa fica paraplégica, muitas coisas, que ela fica sem o movimento de membros e tal, muitas coisas ela não vai poder fazer sozinha ou ela vai precisar de ajuda. Tá? Mas ela tem autonomia para falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando você tem um quadro onde tem uma alteração cognitiva, né, aí a pessoa perde esse poder de decisão. Ela pode até conseguir tirar esse mouse daqui e colocar aqui, mas ela não tem como decidir isso. Né? Quadros mais avançados de uma doença. Então, esses dois conceitos são muito importantes no envelhecimento, né, na nossa maturidade. Você manter isso, você conquistar isso. Aliás, a gente vê muitos jovens hoje sem autonomia, né? E arrastar isso para o seu envelhecimento, para a sua maturidade. É muito importante isso. Então, eu acho que na classe social um pouco mais desprivilegiada, eu acho que essa questão de autonomia, por uma questão da relação social, ela acaba ficando um pouco comprometida. Né? Ou seja, tem um peso muito maior do lado financeiro. Também. É claro que o dinheiro, entre aspas, ele determina um pouco a sua autonomia. Eu quero fazer isso, fazer aquilo. Mas boa parte dos idosos dependem muito, né, do governo, dependem da família. Né? Então, isso promete autonomia não só do que vai fazer, de trazer um copo de água daqui para cá, mas o que quer na vida, do que vai poder fazer. As pessoas não aprenderam ao longo da vida a gerenciar a sua vida. Claro que a classe social vai determinar um pouquinho mais, né? Eu não estou dizendo que todo mundo que tem uma vida financeira mais estável tem autonomia, que aí seria muito limitante, né? Sim. Mas que ajuda, né? Porque aí você teve acesso, consciência, informação, conhecimento, né? A definir coisas para a sua vida, a vida toda. E não na terceira idade, vamos chamar assim, que é um conceito mais antigo, mas enfim, após 60, 65 anos, essa autonomia que você conquistou na vida vai definir também a sua autonomia lá na frente. Bom, sobre isso daí me vem à cabeça que hoje em dia, principalmente os grandes centros urbanos no Brasil, já estão tirando bastante autonomia e independência do jovem, que dirá dos que estão já numa fase mais sênior da sua própria vida. Então, quando a gente está falando de transporte, mobilidade, de segurança pública, de toda uma questão de você andar numa calçada e tem o maior risco de uma queda, enfim, todo cuidado que se deve ter em relação a isso, esse bem-estar público, ele começa no básico e, infelizmente, ele vem tirando cada vez mais as possibilidades, não só em função da classe, mas principalmente em função geográfica e do cuidado que um determinado centro tem com a sua população, ele acaba tirando não só dos idosos, mas também do jovem essa questão de autonomia e independência, né? Poder circular livremente e viver uma cidade em sua plenitude. E aí a gente acaba voltando para o tema que você mencionou, que são os centros de convivência, né? Então, quer dizer, a exigência de cada vez mais ter esses centros de convivência para exatamente trazer novamente não só o acolhimento, mas um pertencimento. Você pode falar um pouquinho mais sobre a importância desses grupos de interesse estarem se reunindo para construírem exatamente e se ajudarem nessa ocupação? E eu vejo isso também bastante como um antídoto para a inatividade que joga muito contra a saúde mental na fase de aposentadoria.
Então, esse movimento, esses grupos que a gente escuta, Universidade de Terceira Idade, né, centros de convivência, às vezes nos bairros, né, as próprias unidades básicas de saúde têm seus grupos de idosos, isso ficou muito famoso a partir ali dos anos 70, e o precursor disso é o SESC no Brasil, né, que veio lá das ideias dos franceses, né, e a gente lembra de Simone de Beauvoir, que começou tudo lá na França, quando os aposentados franceses resolveram se organizar um pouco, então era mais para os aposentados. Com o tempo isso foi passando e pessoas com mais de 50, 60 anos foram se organizando, né? Lá foi uma organização dos próprios aposentados. Aqui no Brasil, né, como a gente tem uma questão cultural, né, um pouco diferente, esses grupos chegaram pela mão dos profissionais de assistência social, de educação, de saúde, e organizaram um pouco esses grupos. Então, são espaços de multiatividades, né, onde as pessoas se encontram para fazer atividades, né? São oferecidas oficinas e passeios, viagens, né? Seria aqueles clubes, né, que a gente tem quanto classe média que se associa, né? No caso, esses geralmente são projetos ou de ONGs ou projetos públicos, né? Não são geralmente cobrados, né? Algumas universidades de terceira idade são, né? Porque aí já tem um viés um pouco mais intelectual, são mais oferecidas aulas mesmo, né? Quer dizer, disciplinas, né? Então tem um pouco diferente. Então esse é um movimento que acho que permanece hoje, né? E aí vou ter que falar de novo. Então, para a classe social que não teve tanto acesso à informação, é uma forma também de ser ajudado, né, nessas escolhas, aí, se você quiser, eu já entro um pouco nas representações que foi o resultado da pesquisa, né, que seria a ideia de que a vida deles estava fria, quando eles encontram esse espaço acolhedor, né, a vida esquenta um pouquinho mais, né, a recomendação médica, muitos chegam não por a própria iniciativa, porque às vezes nem conhece, né, aí o médico, vai lá, tal, você vai encontrar pessoas com os mesmos problemas, vai fazer atividades, não sei o que lá, né. Muitos deles depois descobrem essa busca do tempo perdido, porque a gente vai lembrar que, sim, não só a classe social, mas o tempo do trabalho formal, o tempo de constituir uma família, né, para quem optou por isso, que hoje os jovens nem estão optando mais por isso, então tá vendo como vai mudar tudo, isso rouba, né, um tempo de lazer, um tempo de você fazer coisas que você se interessa, né, então era muito presente a resposta, né, nas entrevistas desse tempo perdido, né, no fim eles falavam que tem efeito muito terapêutico, porque eles entravam nesse grupo às vezes com uma depressão, né, com processo de ansiedade, enfim, algum desconforto, né, clínico até, e para algumas pessoas funcionava terapeuticamente mesmo, eles melhoravam, né? Um outro ponto muito importante, que aí tem a ver com a questão da solidão, né, que também as pessoas, porque rompe um pouco, às vezes até com a família, né, porque os filhos vão fazer a vida, não sei o que lá, perde o grupo do trabalho, né, principalmente para essa geração então eles encontram uma nova família, né? Então eles falam que a família da terceira idade são pessoas lembrando as coisas muito semelhantes, né? Quando a gente encontra aqueles amigos antigos, isso acontece com a gente, né? O carinho, o afeto, os profissionais de saúde, que era até uma crítica na minha época, acabam também um pouco maternando essas pessoas, né? Tudo bem, né? Acho que isso é uma etapa de um processo de reconstituir a autonomia, então fica uma coisa assim meio de maternagem mesmo, né? E tinha uma frase que eles falavam, que até dá um nome para a dissertação, que é a saída do fundo do poço. Então, literalmente, eles estavam se sentindo lá embaixo e eles resgatam o sentido da vida, né? Assim, não que isso, como dizer, não que isso seja resolver todos os problemas do envelhecimento, mas realmente quando eles saem de casa, começam a participar novamente, começam a se identificar, começam a receber alguma coisa também do outro, né? Isso dá um sentido realmente de renascimento, de saída do fundo do poço, porque olha só, para muitas pessoas a velhice é o fundo do poço. Ainda é uma crença muito limitante isso daí, e até você estava falando sobre, um ciclo,
né? A gente fala muito de ciclos. E é só mais um ciclo da nossa vida. Não é o fundo do poço, ainda. O fundo do poço vem depois, é no final. Mas como a gente tem muitos mitos em relação à finitude, não se fala de morte, não se fala de uma série de coisas que é mais comum. Tudo bem que a morte acontece em qualquer ciclo de vida, mas como a gente está mais velho, a gente sabe que, realmente, esse é um dos últimos ciclos. Então, ninguém conversa sobre isso. Né? E acho que quando você está em um grupo e pode botar esses seus medos, essas suas fantasias, né? Gente, todo mundo vai morrer, né? Se a gente chegou até aqui numa certa idade, vamos ter que ir embora. Então, falar sobre isso também, né, nesses grupos, às vezes até, dependendo da característica do projeto, isso também alivia, né, isso é importante, entendeu? Então, sim, envelhecer tem perdas e ganhos, só que a gente só quer saber dos ganhos de envelhecer, né, a tal da sabedoria, de ter esse tempo, poder, né, reorganizar sua vida de uma outra forma, mas a gente não fala das perdas, e tem que se falar, né, como alguma coisa. Sim. Tão importante quanto, mas não é para deprimir, não é isso, é porque as pessoas têm medo de falar sobre isso, tá? Então, isso eu acho que aumenta, inclusive, a autonomia, né? Poder ter autonomia e independência, poder ter conhecimento máximo possível para tomar as melhores decisões para a sua vida, não? Exato, eu acho que o ponto é esse, né, Felipe? Eu acho que a gente não aprende na infância, na adolescência, porque a gente está preocupado com outras coisas, a gente não aprende o ciclo de vida. É claro que com 20 anos eu não vou ficar pensando como eu vou ficar velho, não é essa a questão, mas tem algumas habilidades, né, durante o nosso ciclo de vida que, se a gente desenvolver, a gente vai conseguir talvez ter um envelhecimento um pouco mais adaptado, não no sentido de se convencer disso, mas realmente ter aquele jogo de cintura. Eu acho que no fundo envelhecer tem um grande jogo de cintura, né, em todos os aspectos, né, em todos os aspectos. E a gente não aprende isso ao longo da vida. Na tua opinião, e vendo toda a evolução da própria ciência que você estudou, porque eu considero isso uma ciência, a gerontologia, ela está mais velha ou ela se modernizou? Olha, se ela está mais velha ou se modernizou, eu acho que ela ainda se encontra no mesmo estágio do processo de envelhecimento. Porque é complexo, de tempos em tempos, de cultura para cultura, de profissional para profissional. Eu me lembro, eu gosto muito de ter essas recordações. Eu ia muito aos congressos de geriatria e gerontologia, e tinha um monte de pessoas com mais de 60 anos. Não estou falando que isso define, né? Mas de cabelinho branco, passando pela maturidade, enfim, aí sempre apontava o outro é o velho. Então, falava, os nossos velhos, como se a pessoa não fosse velha, né? Na época eu tinha 40 e poucos anos, eu já achava isso estranho. Então, eu tomo muito cuidado com isso, né? Não é porque eu não tenho cabelo branco, mas eu tenho mais de 60 anos, né? E isso faz com que, não é que eu vou me colocar numa caixa, mas isso faz com que eu olhe a vida de uma outra forma. Isso não está certo, não está errado, né? E eu não vou querer ficar me atualizando o tempo todo, não no sentido de conhecimento, né? Mas meus 20 anos não vão voltar. Eles estão aqui, mas eles não vão voltar, né? Então, acho que é muito importante, quando você sente em você mesmo essas mudanças, entende essas mudanças e tenta recursos, né? Você também não vai ficar só olhando que o outro está velho, você não, né? Porque isso não é saúde mental, entendeu? A gente não pode nem negar e nem também ficar com o chinelinho lá sentado, né? Eu acho que também essa imagem me vê bastante, porque falaram assim, você tem duas opções, ou você é velho, ou você é idoso, que até são essas representações sobre as palavras, né? Velho é uma coisa que ninguém quer ser até hoje, não adianta falar. Velho é uma coisa que ficou culturalmente... No sentido pejorativo, não? Pejorativa, é a inatividade. Negativo. Velho, você não fala o idoso está no centro de instituição de longa permanência, no asilo. Você fala, é o velho que está no asilo, né? O idoso ficou mais bonitinho na placa ali de quando você vai estacionar o carro, né? É um vocábulo mais legal, né, do idoso. O idoso tem que tomar vacina, mas isso você não sabe se é o
se o idoso está assim, capengando, se ele está, né? Enfim, como ele está. E a terceira idade, que hoje já nem é muito usado, foi exatamente uma palavra para designar essa atividade, esse idoso que não parou, que quer sempre mais alguma coisa. Então, assim, eu acho que não é nem aqui, eu não gosto nem de esquerda nem de direita, eu gosto desse meio do caminho, né? Como é que eu vou assumir esse meu processo de envelhecimento como uma coisa que eu dou valor, que eu reconheço, que a minha vida toda, eu construí minha velhice a minha vida toda, né? Vou rever algumas coisas que, enfim, não é tudo que dá certo para todo mundo, né? E é isso, vou me manter, mas não necessariamente no mesmo ritmo que eu tinha nos outros ciclos de vida. Bom, essa é uma opção minha, né, Felipe? Aí a gente vai falar, né, como é que... Porque eu acho que a energia nossa também, fisicamente, ela vai se modificando. Isso não quer dizer que é doente. Estou dizendo que a nossa energia, ela vai se modificando. Você pode tomar creatina, você pode tomar o que você quiser, né? Mas é um movimento natural do corpo. Né? Eu tenho que evitar a incapacidade, tenho que tentar evitar a incapacidade, enfim, e manter minha autonomia e independência, mas respeitar esse o limite do ciclo, eu acho né? Que falta um pouquinho isso, acho que um respeito pelo seu corpo, pela sua vida, pela sua história de vida, né? E enfim, acho que é isso, acho que eu saí um pouquinho aqui. Não, de forma alguma. Até me vem muitas coisas à mente, porque quando eu me aposentei voluntariamente, e para ter esse recomeço, estar aqui podendo conversar, e essa coisa não só da busca do tempo perdido, mas a busca do tempo que eu ainda tenho. Sim. E nisso daí, uma coisa que para mim pegou muito no início foi exatamente o que eu deixei de aprender nos últimos anos. E será que eu tenho a capacidade de continuar aprendendo? E isso daí em todas as situações e com todas as pessoas que eu converso, essa questão de aprendizagem é como se fosse um santo graal para você poder escolher o tipo de velho que você quer ser. E eu me fiz essa pergunta não pelo lado pejorativo, mas foi a pergunta: que tipo de velho que eu quero ser? Eu quero ser o tipo de velho que acredita em tudo, ou vou ser questionador? Diante das coisas que meu físico está passando, eu vou me resignar e procurar outras atividades que estão mais apropriadas para a fase física que eu estou vivendo, ou eu vou querer me quebrar todo, insistindo em alguma coisa que eu não dou conta. Mas uma das coisas que realmente é a mais plástica, mais elástica e mais possível para todos é realmente o aprendizado. O aprendizado não tem limites. Todas as pesquisas apontam para que o envelhecimento do cérebro ele é muito mais lento se a gente continua utilizando esse cérebro e aprendendo. O alimento do cérebro é aprender. Tá correto? Existe esse mito de que cachorro velho não aprende truque novo e que principalmente o déficit cognitivo é uma realidade que a gente deve conviver e não fazer mais nada? Ou realmente isso é uma situação de que a gente ainda tem muita capacidade para aprender e depois ensinar muitas coisas ainda para as novas gerações? Tem algumas coisas que eu acho que são mistérios, né? Quando eu estudei um pouco mais sobre o Alzheimer, Felipe, tinha pessoas com nível de escolaridade alta que faziam tudo e que desenvolveram Alzheimer. Sim. É claro que se você vai ver numa que é uma capacidade clínica, e já é uma capacidade, uma limitação. Então, você falou da função cognitiva, isso, né? E há uma mudança, né? E a velocidade da gente, eu lembro do resgate, né, da informação, a gente capta, mas às vezes para resgatar demora um pouquinho mais. Então, assim, de novo a gente cai naquele ponto, é o ritmo. E é claro que se a gente tem um conjunto de coisas que vai estimular esse cérebro, sim, e vai fazer, mas aí a dose, porque também se você sobrecarrega, também eu acredito que não é legal. Okay. Então, qual é a minha dose? A dose que você tem para a sua vida não é a mesma que a minha.
E isso a gente, né, e a estrutura social faz que a gente tenha uma mesma dose para todo mundo. Todo mundo vai tomar a mesma creatina, todo mundo vai tomar o mesmo não sei o quê. Então, né, o que eu vou captar desse mundo para me proteger do envelhecimento não legal, enfim, eu quero manter minha autonomia, eu quero ficar uma velhinha que sabe o que quer, o que não quer, né? Eu quero poder ir até em algum lugar, mas sem essas caixas que colocam pra gente, né? Sem essas estruturas rígidas que colocam pra gente. E isso a gente vai caindo de novo, você tem que se conhecer. Você tem que conhecer o seu corpo, você tem que conhecer como funciona a sua cabeça, E aonde eu aprendo isso? Ninguém ensina. Não. A não ser uma terapia, talvez, um funcionamento de comportamento, enfim, mas ninguém ensina como a gente funciona, né? E isso é fundamental para especificamente esse ciclo de vida. Esse compartilhamento sobre ideias da velhice era um mito. Hoje em dia, eu acho que, através não só dos filmes, dos livros, dos centros de convivência, estão ajudando cada vez mais a pensar. E provavelmente para os próximos anos eu acredito que, ou pelo menos torço bastante, para que deixe de ser um tabu e passe a ser um conhecimento que a gente pode explorar muito mais e compartilhar com muito mais embasamento técnico, teórico, prático sobre essa questão que praticamente 40% da população global vai estar vivendo até 2050. Sim. Exatamente. É por aí. Eu acho que o caminho é esse, Felipe, é você ler, é você conversar, é você refletir, né? É você resgatar a sua história de vida, né? Não sei se seria o momento já. Eu senti muita vontade em 2022, eu perdi meu pai. E eu sempre gostei de escrever, mas é aquilo, na vida fiquei escrevendo outras coisas. E me deu muita vontade, meu pai, a morte dele reacendeu muito a memória e eu comecei a escrever, né? Fui lembrando de fatos, não sei o que lá. E esse resgate da minha memória lá da infância, foi muito importante, é uma coisa que as pessoas têm medo. É claro que tem muita coisa não legal também, né? Mas coisa legal, né? Então, esse reescrever a história, eu acho que é uma das tarefas da maturidade muito importante, né? Porque aí você também ajuda, isso foi uma forma minha, né? Escrevendo um livro, não sei o que lá, cada um vai ter a sua forma, mas isso faz com que a gente desapegue, né, de muita coisa e tenha uma velhice um pouquinho profunda, mais leve. Dá pra entender? Sim. A gente não precisa ficar com essa coisa, né? E se aprofundar em si mesmo, né? O Jung tinha muito essa coisa, né? Eu acho que o envelhecimento, essa fase da vida, a maturidade, é uma volta para si mesmo, não no sentido de isolamento. Mas quando ele se isolou lá na torre, né? O Jung lá, ele fez esse mergulho. E pode ser um mergulho profundo, mais leve, por que não? Fazer as pazes, né? É o tempo de fazer as pazes, eu acho. Essa é uma tarefa muito importante que eu comecei a fazer comigo mesma, né? Porque se você fica nesse lufa-lufa, eu vou só... Porque a atividade, ela pode promover uma liberação, ela pode completar um pouco, mas ela pode também alienar você, no excesso. Né? Isso é muito bom, né? Do mundo do trabalho, aquele cara que trabalha, às vezes ele está se alienando também de alguma coisa que ele não quer ficar com ele mesmo. É fácil ficar consigo mesmo? Não é. Mas essa é a fase da vida, a gente veio só e a gente vai embora só. Se nós não formos uma boa companhia... Minha avó já dizia, tem que ser uma velhinha boazinha. Então ela aproveitou essa fase como uma redenção e foi uma cura psicológica também, não? Não é ser bonzinho, é ser seu melhor amigo mesmo. Isso. É brincar com você, é falar, pombas, fiz um monte de coisa, mas também fizeram comigo e vice-versa. Enfim, é ficar com você um pouquinho também. Então, por isso que essa organização da rotina, do tempo, quem tiver essa possibilidade, que às vezes não é fácil fazer sozinho também, né? Por isso que essa coisa do grupo, desses grupos, eles têm um pouquinho essa coisa de acolher um pouquinho essas demandas, né? Coisas que ficaram lá atrás e que hoje atrapalham um pouquinho a vida das pessoas, né? Eu acho que é bem rico. Eu acho que hoje, se você me perguntar, você queria estar em outro ciclo de vida? Não. Não, com todas as perdas. Não. Também eu concordo. Eu também estou feliz
de estar onde eu estou. E sobre essa questão que a gente estava conversando dos centros de convivência e do aprendizado que não chega para as gerações mais novas de como que é envelhecer, seria o conselho, principalmente quando a gente está falando de geração sanduíche, que não é novidade, mas principalmente hoje em dia, o peso principalmente para uma geração aí que está na fase de 40 a 60 anos, tem que cuidar praticamente de uma geração mais velha e duas mais novas, tá exatamente no meio, tem uma responsabilidade, além de tudo, e às vezes se esquece que também vai ficar velha. Aprender o envelhecimento com quem já está nesse ciclo da vida é uma forma de se preparar? Acredito que sim, são experiências, né? Eu acho que essa coisa desse idoso que já está dependendo um pouquinho mais, tal, é uma amostra, né? Para essa pergunta que você se fez, que velho eu quero ser. A gente não vai controlar tudo, né? Aquilo que eu te disse agora há pouco, eu conheci algumas pessoas com Alzheimer que tiveram uma vida, num primeiro momento, quando eu olho assim, falo, nossa, por que essa pessoa está com Alzheimer? Então tem algumas coisas que a gente ainda não sabe responder. Mas, na maioria das vezes, você tendo esse autocuidado, essa consciência, pensando, tendo uma projeção um planejamento econômico, né, tendo esse tempo para si, enfim, todas essas coisas que está aí já na literatura faz tempo, pressupõe que você pode ter uma velhice em que o outro vai cuidar menos de você. Então, sim, esse quarentão, esse cinquentão que está cuidando dos pais, tem que olhar e falar, o que funcionou para minha mãe, né? O que funcionou? Como é que eu faço com essa história aí que eu tô vendo lá na frente, né? Eu quero isso para mim, não quero. Sabedoria é aprender com os erros dos outros, né? Exato. Não é só ser inteligente de aprender com os seus próprios erros. Com as crianças, né? Exato. Levar no velório para não ter medo de falar de morte, sabe? Tentar que os ciclos da vida também perpassem a criança e o adolescente, né? Para não ter medo lá na frente de alguma coisa também que a gente criou, né? A gente criou esse medo da velhice. Lúcia, sobre esses casos reais que você tenha vivido, tem alguma história de pessoas que você viu ao longo da tua carreira, ou esses grupos, que sejam positivos ou negativos, que você gostaria de compartilhar, que mexeram com você, que foram importantes no teu processo de aprendizagem? Então, tem assim, como eu trabalhei muito com a clínica, né, tem coisas para esse assunto. Eu me lembrei muito de uma senhora, né, que eu fiz a entrevista, ela devia estar na casa dos 80 anos, e ela falava muito da filha. E ela falava exatamente isso que a gente vem falando. Ela fala assim, a minha filha não vai precisar disso que eu estou tendo agora, né? Então, porque o mundo está mudando, as mulheres estão com uma outra, mesmo ainda tem muito, enfim, o tal do machismo, tem essa coisa do mundo do trabalho, mas eu acho que a mulher está num outro momento, e essa senhora já tinha essa clareza, né, que a vida que ela teve, a filha dela não iria ter, numa certa perspectiva. Então, isso mostra que é importante tudo isso que a gente está falando, sabe, Felipe? Né? Da parte clínica, teria algumas coisas, mas eu acho que não cabe nesse tema, né? Principalmente com Alzheimer, eu acho que continua sendo uma coisa, assim, muito enigmática, assim. Até tem alguns teóricos que estudam a questão da espiritualidade, né? Como componente da saúde. Não sei se você já teve contato com alguma coisa. Então, quando eu não entendo, eu deixo por conta deste campo, né? Porque, assim, fisicamente a pessoa fez tudo, tinha dinheiro, intelectualmente, teve uma vida de trabalho muito boa, teve alguns percalços na vida familiar, mas isso, né? Quem nunca? Alzheimer. Entendeu? Então, eu falo, pombas, deve ter essa quarta dimensão aí que as pessoas estudam pouco, que pode também impactar no processo de saúde e doença. Estamos chegando ao nosso final. Eu não queria perder a oportunidade, antes da nossa última pergunta, de te perguntar recomendações de livros, filmes, o que você quiser recomendar que seja importante para quem deseja se aprofundar um pouco mais nesse tema que a gente conversou hoje. Tá, vamos lá. Então eu separei 3 livrinhos, porque eu sou uma pessoa que menos
A Velhice, que é um clássico lá da Simone de Beauvoir, francês, que vai dar toda a trajetória um pouco dessa perspectiva de como o velho foi visto, né, na história humana, né? Esse é um livro bom. A Judith Viortz, que é uma psiquiatra, se não me engano, que é um livrinho que já está muito donadinho, que de vez em quando eu releio. Eu adoro, eu tenho ultimamente doei muitos livros, eu tenho poucos livros, e são aqueles livros que tiveram significado para mim, né? E eu leio. E esse aqui vai falar sobre as perdas necessárias ao longo da vida, né? Então ela vai falar muita coisa legal, nem sei se ele tem alguma edição nova, tal, né? É muito bom, muito bom. Repete o nome, por favor. Perdas necessárias. É uma psicanalítica sobre as perdas. Judith Viortz, é porque está ao contrário aqui, né? Judith Viortz. Ok. Viorst, tá? Ok. Esse é o trabalho que a gente, ao longo da vida, deveria estar fazendo, talvez, para entender esse movimento de desapego, de perda, né? Para chegar. E esse é mais recente, da Mary Piper, que é uma psicóloga também, chama Timoneiras, assumindo o leme da vida com o passar da idade. Que no fundo é isso. Ninguém ensinou a gente, às vezes, a pegar o próprio leme do barquinho, né? Então, metaforicamente, a vida é um barco, né? E que a gente tem que aprender a manejar a vida toda, né? Isso a gente pensa um pouco na educação também que a gente está dando para as crianças, né? E para os jovens, tá? Essas são as indicações. Você até pensou um pouco nos filmes, mas eu sou péssima para guardar. Eu tenho uma memória seletiva, eu guardo minha memória para algumas coisas, porque já que agora ela tem uma velocidade um pouco diferente, ela está aqui, graças a Deus, boa, mas eu não guardo, eu tenho que anotar, né? Tem alguns livros sobre alguns filmes que falam um pouquinho do Alzheimer, né? Que eu lembro um pouco mais. Tem o Filho da Noiva, filho da maravilhoso, argentino, maravilhoso, né? E às vezes a gente tem alguns filmes recentes muito sobre o etarismo, né? Acho que agora tem um com aquela moça famosa lá que vai falar sobre essa pressão social das mulheres se manterem jovens, né? Que é qual que é o nome? A Substância. A Substância. Eu não vi ainda. Tá. Mas assim, e tem muito alguns bom. Hoje que falam bastante sobre o etarismo, principalmente o feminino, né, que tem que se manter jovem, tem que se manter ali, não pode envelhecer, né, que eu acho que ainda é uma discussão grande. E o livro da Lúcia, que eu pensei que fosse ser uma recomendação, pelo visto vai ter que ser minha recomendação? Não tem? Tem! Eu vou mandar um para você. Então, esse foi só isso com aquilo que eu falei, foi um movimento mais emocional, né? Isso tem a literatura diz também que escrever é terapêutico. E eu te mando. Mas qual é o título para quem quiser? Palavras ao Pôr do Sol. Palavras ao Pôr do Sol. Eu tenho um Instagram que é de poesias. Eu descobri que no Instagram você podia colocar coisas pequenas, porque quando botava um monte de palavra ninguém lia, entendeu? Então, é umas poesias pequenininhas, chama @Palavras ao Pôr do Sol. É um Instagram que está fechado, então se alguém se interessar, mas eu aceito quando eu vejo, assim, enfim, que é possível aceitar. Espero como eu lido com a rede social. Eu só tive rede social depois de 2022. Você vê que realmente eu tento sair um pouquinho da caixa. Eu tinha uma coisa, então eu lido com a rede social também no meu ritmo. Ok. Obrigado pelas recomendações. E minha última pergunta é: que conselhos, dicas práticas, lições pessoais você quer deixar para quem está nos ouvindo? Se receita fosse boa, né, a gente vende. Essa é... Cria sua receita. Receita que não falta, Felipe. Não estou dizendo que a gente vai aproveitar as coisas que as pessoas nos dizem, mas construir esse filtro, eu acho que isso é muito importante. O que isso funciona para mim? Uma coisa que me ajudou bastante, eu fiz uma formação de yoga, né, que eu acho que essa coisa também da meditação, eu gosto dessas coisas, mas também tem que tomar cuidado, porque tudo vira fanatismo. Né?
Então, eu gosto de usar as coisas, mas não ser refém das coisas. Opa, o equilíbrio. De novo, né? É fácil? Não. Porque quando você vê, você está aí, isso aqui o pessoal disse é legal. Uhum. Pode funcionar para você, pode não funcionar para você. Por isso que eu não acredito em receita, você tem que fazer a sua receita. Se isso que eu posso deixar para você nessa entrevista. Essa sou eu, né? Então, todo mundo... Essa sou eu. Maravilhosa. Muito obrigado mais uma vez pela simpatia, sorriso, beleza, vindo aqui compartilhando essa sabedoria que você traz aí com um brilhantismo incrível. Muito obrigado, Lúcia, e até a próxima. No Tábula Rasa Sênior. Para o seu projeto. Para todos nós. Já anotei um monte de coisa aqui. Começa amanhã. Obrigado. Um beijo aí, um abraço. Outro, tchau. Você ouviu Tábula Rasa com Felipe Ferreira. Acesse tabularasasenior.com.br para ouvir todos os episódios e ter acesso a muito mais conteúdo. E nos siga nas redes sociais. O Tábula Rasa é produzido pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Esperamos você no próximo episódio.